Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o Dia da Amazônia, comemorado no dia 5 de setembro. Essa aula está sendo gravada no dia 7 de setembro de 2024. Portanto, nada melhor do que esse momento para falarmos um pouquinho da Amazônia, não só mostrando as suas características naturais, assim como os problemas decorrentes da destruição da maior floresta tropical do planeta. Sendo assim, eu trago a vocês esse mapa de parte da América do Sul, onde é possível perceber a localização da área coberta pela floresta amazônica, aqui destacada por essa linha verde mais clara. Então você pode observar que a floresta amazônica, além de ocupar uma vasta área do território brasileiro, ela também se faz presente em países vizinhos, como a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, e podemos até dizer que na Guiana Francesa, República da Guiana e no Suriname. Portanto, a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, recobre boa parte da Amazônia. Que fique bem claro na cabeça de vocês que na Amazônia existem outras formações vegetais, porém, a maior parte da região, de fato, é coberta pela floresta amazônica. Aqui nós temos esse outro mapa mostrando a vocês a Amazônia brasileira, a chamada Amazônia Legal, com uma área de 5.015.146 quilômetros quadrados, o que corresponde a cerca de 61% do território brasileiro. O que está em verde bem destacado aqui são as áreas remanescentes da floresta amazônica e, nas outras tonalidades, as áreas mais impactadas pelo desmatamento, que a partir da década de 1970 avançou num ritmo bastante acelerado na região amazônica, não só brasileira, mas também na chamada Amazônia Sul-Americana. Então, além, é claro, da floresta amazônica, nós temos na região a presença de áreas cobertas com cerrado, a presença de campos, que, por sua vez, são compostos predominantemente por uma vegetação rasteira constituída por ervas e gramíneas. E até mesmo, para quem não acredita, na Amazônia você tem algumas áreas, espécies da caatinga, você tem no litoral do Amapá e do Pará o manguezal, que é uma formação vegetal que se desenvolve nas costas baixas e lamacentas, e nós temos também no entorno das lagoas de várzea da Amazônia aquela vegetação hidrófila, vegetação compostas por plantas que se desenvolvem em ambientes aquáticos. Aqui nós temos a imagem da floresta amazônica, que é considerada não só a maior floresta tropical do mundo, mas também entre as florestas existentes no planeta, aquela que apresenta a maior biodiversidade. A floresta amazônica é muito rica em espécies de plantas e animais. Portanto, de acordo com os cientistas, possui o maior banco genético do planeta, onde
a maior parte das espécies, quase 90% das espécies encontradas na Amazônia, ainda não foram devidamente estudadas pela ciência. Portanto, a importância de nós preservarmos esse valioso bioma está no fato que na Amazônia existem muitas plantas com propriedades medicinais que ainda não são conhecidas pela ciência, existem frutos que ainda são desconhecidos pela sociedade moderna e plantas que oferecem matérias-primas que podem ser utilizadas nos mais diferentes segmentos da economia, da indústria, enfim. Então, e também o fato dessa região apresentar uma grande quantidade de espécies endêmicas, portanto, espécies encontradas somente em determinados nichos ecológicos, razão pela qual se faz necessário adotarmos medidas mais rígidas de controle do processo de ocupação e, sobretudo, do processo de destruição que vem ocorrendo na Amazônia, não só brasileira, como eu disse, também na chamada Amazônia Sul-Americana. Então aqui nós temos uma imagem vista de cima de uma parte da floresta amazônica serpenteada por um rio e seu afluente aqui em destaque, e podemos perceber também no céu nuvens carregadas, prenúncio que durante esse dia ocorreram chuvas naquela região. Sendo assim, muitas áreas da Amazônia, para que vocês tenham ideia, ainda não foram desbravadas pela ciência moderna, razão pela qual se faz necessário nós adotarmos medidas de preservação e desenvolvermos uma consciência coletiva sobre a necessidade de aplicarmos o conceito de desenvolvimento sustentável para que possamos explorar os recursos da Amazônia de forma racional, de maneira que nós consigamos preservar tais recursos para as futuras gerações que irão ocupar esse espaço. Então, aqui nós temos esse mapa e a ideia é mostrar a vocês onde está se processando o desmatamento. Então, em verde nós temos as áreas ainda preservadas da floresta amazônica, em amarelo as áreas já impactadas pelo desmatamento, lembrando que a principal causa da destruição da floresta amazônica tem sido a expansão das fronteiras agrícolas, sobretudo o binômio soja-gado. E temos como área mais impactada as bordas sul e oriental da Amazônia, onde nós temos o chamado arco do desmatamento, arco do fogo, portanto, arco do desflorestamento. Então, toda essa faixa aqui é a área mais impactada pela expansão das fronteiras agrícolas. Lembrando que não é só a expansão das fronteiras agrícolas que tem promovido a destruição da floresta amazônica, a extração da madeira e também o garimpo são dois outros fatores responsáveis pela destruição da floresta amazônica. E também ainda existem outros fatores, como a expansão urbana, né? Na medida que as cidades crescem na região, pressão é exercida sobre a floresta e áreas florestadas vão sendo desmatadas para dar espaço à expansão das cidades, para dar lugar às fazendas de criação e produção de alimentos. E ainda nós temos atividades mineradoras, nós temos a construção de usinas hidrelétricas na região, como outros fatores responsáveis pela destruição da mais vasta floresta tropical existente no nosso planeta. Então, esse mapa bem nítido
mostra com muita clareza as áreas mais impactadas pelo desmatamento da floresta amazônica. Aqui nós temos uma imagem de satélite cujo objetivo é mostrar a vocês o desmatamento através de um processo denominado espinha de peixe. Então você abre uma estrada de terra batida e várias outras estradas transversais, elas vão sendo abertas e com isso o homem vai tendo acesso à floresta amazônica, vai destruindo a floresta amazônica, venha a ser através da exploração madeireira, venha a ser através da utilização da terra para o plantio de pastagens ou para o plantio de grãos. Então essa imagem aérea de parte da Amazônia mostra com muita clareza como está sendo processado a destruição da floresta amazônica, processada, né? A destruição da floresta amazônica. Aqui nós temos as 3 atividades que estão destacadas em imagens: a exploração madeireira. Aqui nós temos uma área que sofreu uma queimada, posteriormente as árvores sendo cortadas, né? Claro que essa área provavelmente está sendo utilizada hoje para a criação de gado ou produção de grãos. Então nós temos essa outra imagem mostrando uma queimada na floresta amazônica. É uma imagem que eu não gosto de ver, não só pela questão da destruição da floresta, mas também pelo fato de muitas espécies, não só de plantas, assim como animais, morrerem em função desses incêndios criminosos, normalmente feitos por produtores rurais. E aqui nós temos uma área de garimpo também, onde você pode perceber com muita clareza a abertura de uma clareira na floresta e o terreno sendo rebaixado, é o que nós chamamos de garimpo de baixão, que utiliza bombas de água, né? Aquelas bombas com jato de água possante para rebaixar o terreno até chegar à altura do cascalho, onde se encontra boa parte do ouro que pode ser extraído pela atividade garimpeira. Então aqui nós temos 3 imagens de práticas que têm contribuído de forma significativa para a destruição da floresta amazônica. Aqui nós temos, por exemplo, uma das consequências da destruição da floresta amazônica. Então, através das queimadas, desses incêndios causados principalmente por produtores rurais, você tem a formação dessa nuvem ou corredor de fumaça. Essa parte branca mais tênue representa a fumaça das queimadas, que fique bem claro que essas queimadas não ocorrem única e exclusivamente na Amazônia. As queimadas também ocorrem no bioma do Cerrado, no bioma da Mata Atlântica, no bioma da Caatinga, no bioma das araucárias, e por araucária, perdão, não é bioma, a araucária está dentro do bioma da Mata Atlântica, mas também na área das araucárias, enfim. Mas esse corredor de fumaça levado pelos rios voadores, que são rios aéreos que se deslocam da Amazônia em direção ao Centro-Sul, vem trazendo essa fumaça para não só o sul do Brasil, como parte da região sudeste. Inclusive hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, o céu está bastante enfumaçado. Eu coloquei ainda há pouco, inclusive, lá no meu Instagram, uma imagem, né, do céu do Rio de Janeiro, com aquela tonalidade coberta de fumaça, smog, enfim, essa fumaça da Amazônia está chegando também aqui na capital fluminense. Dentro dessa outra imagem aqui, nós temos a parte vermelha, aquela que mais se destaca a nível de concentração, não só de fumaça, mas também de fuligem derivada das queimadas que vêm sendo realizadas não só na Amazônia brasileira, como também em outras áreas aqui da América do Sul. Repare que esse corredor,
Ele vem lá da Amazônia em direção ao centro-sul do Brasil e dali vai em direção ao Oceano Atlântico, enfim. Então, essas duas imagens mostram a vocês esse problema das queimadas e o nível de poluição do ar, na medida em que as imagens de satélite, para poderem, vamos dizer assim, identificar esse corredor de fumaça, é porque a densidade da fumaça está muito alta. Se não fosse isso, com certeza as imagens de satélite não iriam identificar essa fumaça. Então é muita queimada, são dezenas de milhares de focos de incêndios no Pantanal, no Cerrado, na floresta amazônica, e sendo assim, muita fumaça sendo lançada na atmosfera, formando esse corredor, que inclusive reduz a qualidade do ar nas cidades. Aqui nós temos à esquerda a imagem da cidade de Manaus. Agora essa foto foi tirada há pouco tempo, mostrando a cidade coberta por uma névoa de fumaça. Que fique bem claro, isso aqui não é nevoeiro provocado pela condensação do vapor d'água a baixa altitude. Isso aqui é o smog, ou seja, a névoa composta por fumaça derivada das queimadas. Aqui do lado nós temos a imagem da cidade de Rio Branco, mostrando a vocês o mesmo problema. Eu escolhi essas duas cidades, mas quero lembrar a vocês que inúmeras cidades, não só da Amazônia, mas também do centro-sul do Brasil, hoje estão apresentando um céu com essa característica, ou seja, um céu coberto por fumaça. E isso aí é um problema muito sério, porque essa fumaça, ela reduz a qualidade do ar que nós respiramos e vai afetar principalmente os portadores de doenças respiratórias. Então, o que acontece? Os postos de saúde, as clínicas, os hospitais recebem uma quantidade enorme de pacientes que estão tendo crises respiratórias em função da baixa qualidade do ar, da péssima qualidade do ar, motivada, melhor dizendo, por essas queimadas que estão sendo realizadas em diferentes pontos do território brasileiro. Eu estou destacando aqui a Amazônia porque eu estou falando sobre o Dia da Amazônia. Nós tivemos, inclusive, ao longo desta semana, a decisão da Secretaria de Educação lá da cidade de Rio Branco, a capital do Acre, em cancelar as aulas em função da péssima qualidade do ar. Imagine você respirando um ar saturado de fumaça 24 horas por dia. Imaginem as pessoas que têm bronquite, que sofrem com problema de asma ou qualquer outro tipo de doença respiratória, convivendo em regiões onde a qualidade do ar está seriamente comprometida em função da poluição derivada das queimadas criminosas realizadas por produtores rurais. Que fique bem claro, eu nunca vou apoiar o uso do fogo para nada, porque o fogo vamos dizer assim, através de uma imagem figurada, O fogo é sinônimo de morte, não só de plantas e animais, como também morte de pessoas, porque muitas pessoas que têm problemas respiratórios vêm a óbito em função dessa qualidade do ar horrível, que são obrigadas a respirarem por causa de irresponsáveis, de pessoas irresponsáveis que se acham no direito de queimar uma vegetação para ali, desenvolver uma nova pastagem, ou renovar a pastagem, ou preparar a terra para um plantio agrícola, sabendo que mesmo que nós tenhamos a necessidade de alimentos, existem meios de você produzir esses alimentos, inclusive obtendo excelentes resultados, sem a necessidade de você fazer a queimada.
E lembrando também que no Brasil hoje existem 200 milhões de hectares de terras que estão degradadas, que podem ser recuperadas, não só para serem utilizadas para criação de gado, assim como para a produção de alimentos, não havendo a necessidade de nós continuarmos desmatando da forma que nós estamos fazendo a floresta amazônica, o bioma do Cerrado, o Pantanal Mato-Grossense, a Caatinga, a Mata Atlântica e por aí vai. Aqui nós temos a seca na Amazônia. Eu tenho 65 anos e a primeira seca de grande porte que eu ouvi falar na Amazônia, se não me falha a memória, foi em 2013/2014. Até então nunca tinha ouvido falar em seca forte na Amazônia. E agora nós estamos convivendo com períodos secos cada vez mais longos na Amazônia. E esse mapa de 2023, lembrando que o problema esse ano está mais grave do que estava em 2023, mostra a Amazônia Ocidental sendo atingida ou castigada por uma seca que se estendeu por um longo período. Essa região aqui era tida como uma das regiões mais úmidas do Brasil. Aqui nós temos um índice pluviométrico que em alguns pontos ultrapassa 4.000 milímetros anuais. É o centro de origem da massa equatorial continental, uma massa quente e úmida. Essa região aqui, ocidental da Amazônia, era citada nos livros escolares, nos meios acadêmicos, como uma região livre de seca, de estiagem. E agora essa região está convivendo ciclicamente com secas cada vez mais severas, e a gente sabe qual é a causa disso aí, que é o desmatamento controlado, atrelado às mudanças climáticas em curso no nosso planeta, decorrentes do aquecimento global. Então, uma coisa está atrelada à outra. A redução do quantitativo de chuvas, provocando essas secas, que por sua vez também irão contribuir para a propagação dos incêndios florestais derivados das queimadas praticadas por produtores rurais. É simples assim. Aqui nós temos, uma imagem muito triste, porque quando você fala em seca, você está falando em redução sistemática do índice pluviométrico, e essa imagem de um rio amazônico, repare, o rio praticamente seco. Nós estamos falando de uma das regiões mais úmidas do planeta, que está convivendo agora com secas sazonais, que estão afetando inúmeros rios da região. Se nós levarmos em consideração que uma parte considerável da população que habita a Amazônia é composta por uma população ribeirinha, que utiliza o rio como meio de transporte, até mesmo porque a Amazônia é uma região carente em rodovias e ferrovias, sendo assim o transporte fluvial é de grande valia para a população regional. E lembrando que esse transporte fluvial é importante não só para a integração regional da Amazônia brasileira, assim como para a integração da Amazônia sul-americana. E a partir do momento em que os rios vão tendo seus volumes de água reduzidos em função da queda da precipitação, ou seja, da quantidade de chuvas na região, isso não só compromete o transporte fluvial, compromete a subsistência das populações ribeirinhas, porque essas populações normalmente se alimentam de peixes, claro que não é só peixe, mas a proteína animal mais importante da dieta alimentar da população ribeirinha é composta por peixes. Aí você tem essa população ribeirinha com dificuldade de levar seus produtos até os mercados, porque em função dos rios terem diminuído bastante suas vazões, em determinados trechos não é mais possível você navegar,
sendo assim, você tem dificuldade para escoar a produção agrícola e extrativa, você tem dificuldade para escoar a produção industrial de determinadas regiões, você tem dificuldade de abastecer os mercados das cidades ribeirinhas. Então, na verdade, isso acaba gerando problemas para milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Então, claro, e ainda tem uma outra atividade que eu estava esquecendo de mencionar, que é a prática do turismo. Então, o turismo na região é duramente afetado quando esta sofre secas como aquela que ocorreu em 2023 e esta que está ocorrendo em 2024, e que a televisão e outros veículos de informações têm levado a quem interessa ter notícias sobre a Amazônia. Então essa imagem é bastante chocante, porque é uma imagem aérea e você tem como perceber que esse rio aqui é um rio de grande porte, e você observa os igarapés ou seus afluentes também secos. Então, na verdade, o impacto que a redução das chuvas tem gerado na Amazônia é muito grande, não só em função da queda da vazão dos rios, como também em função da seca facilitar e contribuir para a propagação das queimadas e, consequentemente, dos incêndios florestais que atingem a região. Aqui nós temos a rede hidrográfica do mundo. A mais rica, faltou aqui, a mais rica rede hidrográfica do mundo está na Amazônia. O rio Amazonas, que é esse rio aqui, é o rio mais extenso do mundo, com quase 7.000 quilômetros de extensão. O rio Amazonas é o rio de maior volume d'água do mundo. Na época da cheia, lá na sua foz, o Amazonas chega a depositar ou despejar no Oceano Atlântico 200 mil metros cúbicos de água, 200 mil, é isso mesmo, 200 mil metros cúbicos de água por segundo. Eu estou falando de 200 mil caixas d'água de 1.000 litros por segundo são despejadas pelo rio Amazonas na sua foz durante seu período de cheia. O rio Amazonas, em alguns trechos, chega a ter uma largura de 70, 80 quilômetros. A maior profundidade do Amazonas é superior a 120 metros. Então, nós estamos falando, entre aspas, de um mar de água doce, que, na verdade, é o rio Amazonas. Então, a mais rica rede hidrográfica do mundo se encontra na Amazônia. E aqui, nesse mapa aqui, só foram destacados os principais rios. O Amazonas aqui em destaque, em azul escuro, e os demais rios em azul claro. E aqui nós temos uma outra bacia hidrográfica que banha a Amazônia Oriental, que é a bacia do Tocantins-Araguaia. Então, na medida em que o desmatamento avança e, consequentemente, contribui para que ocorra a redução das chuvas e a elevação da temperatura na região, você vai comprometendo a vazão do rio Amazonas e, claro, as vazões de todos os rios que compõem não só a bacia do Amazonas, assim como a bacia do Tocantins-Araguaia. E lembrando também, que esses rios, eles são importantes porque a bacia do Amazonas tem o maior potencial pesqueiro de água doce do mundo. Eu acabei de falar que boa parte da proteína animal que abastece a população local provém da pesca. E vou citar um outro dado também interessante. Na bacia do rio Amazonas, de acordo com os cientistas, existem mais espécies de peixes do que em todo o Oceano Atlântico, que fique bem claro. Eu falei mais espécies, não quantidade de peixes, ok? Aqui nós temos uma outra grande riqueza, existente na Amazônia, que é o SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é o maior lençol subterrâneo de água doce existente no mundo.
com volume de água estimado somente no território brasileiro em mais de 160 mil quilômetros cúbicos de água. Então, na verdade, nós temos um mar de água doce subterrâneo na Amazônia, e o Saga, inclusive, é utilizado para o abastecimento de algumas cidades. Você perfura o poço e a água que vem desse aquífero é uma água cristalina, limpa, não precisa nem passar pelo sistema de tratamento, porque é uma água pura, diferentemente das águas dos rios, que para serem consumidas nas cidades precisam de um sistema de tratamento. No caso do Saga, isso não é preciso, porque a água é uma água 100% limpa e abastece inclusive algumas cidades aqui do estado do Pará. Um outro aspecto importante aqui é o rio Ranza, que é o maior rio subterrâneo do mundo. Esse rio tem mais de 6 mil quilômetros. Ele nasce lá, ou ele se forma lá na planície amazônica peruana e vai até a foz do rio Amazonas. Então aqui você tem, né, o grande rio Ranza, que corre, claro, lentamente, porque um rio no interior da crosta terrestre não vai se deslocar com a velocidade de um rio de superfície. Mas aqui você tem o maior rio subterrâneo do mundo, não só em extensão, mas também em disponibilidade de água doce. Então aqui você tem o rio Amazonas no desenho, aqui embaixo você tem o rio Ranza, e entre o rio Amazonas e o rio Ranza você ainda encontra o sistema aquífero Grande Amazônia, né? Porque o rio Ranza, na verdade, está a uma profundidade relativamente grande. Então, olha a importância da Amazônia. Por que eu estou falando sobre isso tudo? Por causa do Dia da Amazônia, para que vocês tenham ideia da riqueza existente nessa região. Aqui, os rios voadores, na verdade, os rios voadores, eles iniciam seu trajeto sobre o Oceano Atlântico. Aqui as águas do Atlântico são muito aquecidas, então a evaporação é muito grande. E os ventos de leste levam essa umidade para o interior da Amazônia. Então as nuvens de chuva, elas precipitam sobre a Amazônia, mas como na Amazônia existe um intenso processo de evapotranspiração, que inclusive é responsável por cerca de 50% de toda a umidade do ar existente na Amazônia, então essas nuvens acabam sendo realimentadas e essas nuvens de chuva, elas vão se dirigindo até os contrafortes da Cordilheira dos Andes. Então, quando chega aqui na porção ocidental da América do Sul, onde nós temos montanhas com mais de 4, 5 mil metros de altitude, esse rio voador, ele é desviado em direção ao centro-sul. Isso quer dizer que parte das chuvas que ocorrem no centro-sul do Brasil, elas são procedentes da Amazônia, e quem traz essa umidade, quem traz essas nuvens de chuva, são os rios voadores. Então, na medida em que o desmatamento aumenta na Amazônia e o desmatamento provoca a elevação gradual da temperatura do ar e a redução da umidade relativa do ar, esses rios voadores, eles vão ficando mais fracos e, consequentemente, o quantitativo de chuvas que eles podem transportar para a região centro-sul do Brasil acaba diminuindo. Agora, qual é o impacto disso para o centro-sul do Brasil? Ora, nós temos que lembrar que a região centro-sul do Brasil nada mais é hoje do que o celeiro agrícola desse país. Então, na medida em que os rios voadores enfraquecem e o índice pluviométrico ou o volume de chuva diminui sobre o centro-sul do Brasil, isso acaba causando prejuízos para o agronegócio e também para a chamada agricultura familiar. Não só a agricultura, como também a pecuária. Então, nós estamos observando que essas mudanças climáticas, que em parte estão relacionadas à destruição não só da floresta amazônica, mas também de outros ecossistemas, terá um
preço muito alto daqui a algumas décadas, inclusive com prejuízos de bilhões de dólares a cada ano, por causa das crises climáticas que irão quebrar safras agrícolas, comprometendo assim a capacidade de nós produzirmos alimentos, não só para o abastecimento do mercado interno, assim como para exportação. Basta lembrar que o Brasil é hoje um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Então nós temos que ter o equilíbrio e a sensatez de entendermos um mecanismo de causa e efeito, pô. Então, a partir do momento em que o homem, de maneira irracional, vem promovendo a destruição da floresta amazônica e de outros biomas, interferindo no processo de evapotranspiração, interferindo na umidade do ar, na temperatura do ar, interferindo no quantitativo de chuvas, ora, consequentemente, nós teremos prejuízos enormes também para o setor do agronegócio. Nós teremos crises hídricas mais comuns nas cidades, o abastecimento da população. Nós teremos menor quantidade de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, comprometendo assim a capacidade de geração de eletricidade através dessa importante matriz elétrica. Lembrando que o setor hidrelétrico hoje responde por 50% de toda a energia elétrica produzida no Brasil. O que está acontecendo esse ano agora? Já entramos na tarifa vermelha. Por quê? Várias regiões do Brasil estão sem registrar chuvas há mais de 120 dias. Talvez o Brasil registre esse ano a pior seca da sua história moderna, ou seja, desde que o homem começou a estudar o clima, tudo indica que teremos a pior seca até então registrada. E o custo disso para a sociedade é muito grande. Claro que existe um custo também para o meio ambiente, porque esses incêndios florestais, essas queimadas têm matado muitas espécies de plantas e animais. Enfim, aqui nós temos, para vocês observarem, as nuvens de chuva lá sobre a Amazônia. Aqui é a cortina de chuva. Isso aqui, ó, onde eu estou passando o dedo, é a cortina de chuva, a precipitação que está ocorrendo sobre a Amazônia. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro em que eu falei um pouquinho sobre o Dia da Amazônia, o objetivo principal dessa aula foi chamar a atenção de vocês para o que vem acontecendo na Amazônia, as diferentes formas de destruição, as consequências da destruição desse valioso ecossistema, da floresta amazônica, os problemas sociais e econômicos decorrentes do desmatamento, das mudanças climáticas, enfim. Então, moçada, essa aula ela tem por objetivo, de certa forma, fazer um alerta à sociedade brasileira e até mesmo planetária, lembrando que tem pessoas de outros países que seguem o canal, países de língua portuguesa normalmente, que são seguidores aí do meu canal e que devem receber essas informações, que gostam da geografia e através dessas informações ampliam o leque de conhecimento. E você precisa também entender que esse tema hoje é de grande relevância para a abordagem de questões de concurso, e a questão ambiental é um dos assuntos mais cobrados hoje nos vestibulares e também em concursos militares, razão pela qual é muito importante que se faça uma reflexão, que se conheça os mecanismos de destruição dos diferentes biomas existentes no Brasil, as causas e consequências, porque é dentro desse contexto que são trabalhadas as questões. Hoje é dia 7 de setembro, dia em que o Brasil comemora a sua independência de Portugal. No mais, moçada, desejo a vocês um bom final de semana, um beijão no coração de todos,
Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Não esqueça de dar o like. Um abraço.